Este é o Guia de Orientação da Educação Especial para a Rede Estadual de Minas Gerais. Essa é a versão 3 de 2014. Aqui tem todas as etapas, todos os pressupostos, os passos, as explicações sobre os recursos de acessibilidade, sobre o atendimento educacional especializado, bem detalhadamente, formação dos professores, o monitoramento. Então, aqui nós temos a educação inclusiva como parte do princípio de que todos têm direito ao acesso ao conhecimento sem nenhuma forma de discriminação. Então, esta citação já vem da Constituição, da LDB, e aqui é ressaltado. Tem como objetivo reverter a realidade histórica do país, marcada pela desigualdade e exclusão. A política educacional inclusiva da rede pública estadual de educação é orientada pelo reconhecimento deste respeito, deste direito, respeito à via individualidade e à valorização da diversidade. Então, na perspectiva de uma sociedade mais democrática e inclusiva no âmbito educacional, os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, têm o direito de serem matriculados nas escolas próximas de suas residências, tendo acesso a espaços comuns de aprendizagem, bem como ao atendimento educacional especializado. Então, a legislação, a resolução do cadastro, ela já fala também sobre a importância e a necessidade de atendimento a estes educandos naquelas escolas que dispõem de mais práticas, mais estrutura adequada para atender este educando, mas todas as escolas são escolas inclusivas. Então, prioritariamente, ele vai ser atendido em uma escola próxima da sua residência. E aqui fala sobre a questão dos transtornos globais de desenvolvimento, sobre os alunos de altas habilidades. Então, todos eles têm direito ao atendimento educacional especializado. A educação especial, então, ela é definida como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Então, todos os alunos das etapas do nível da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, eles têm direito de serem atendidos com qualidade nas redes regulares de ensino. Então, na rede estadual e na rede municipal. E tem a formação também do professor, que é muito importante. As redes vão direcionar e serem as responsáveis por fazer a formação deste profissional que está atuando com os alunos deficientes e no atendimento educacional especializado. Então, o AE, ele integra a proposta pedagógica da escola. Então, lá no PPP, no Projeto Político Pedagógico da Escola, tem falando sobre o atendimento, como que ele é feito, quais as condições de acesso da escola, a questão curricular também. Então, tudo que as entrelinhas, todos os atendimentos que acontecem na escola estão contemplados no regimento e no PPP. E fala também que a escola, ela atende a parte educacional, mas esses alunos, eles são atendidos em rede. A saúde desempenha um papel muito importante nesse atendimento. A saúde, assistência social, os psicopedagogos, o terapeuta ocupacional. Então, os alunos, eles são atendidos em rede. E é muito importante a participação da família, porque é a família que vai orientar, passar todas as informações de como o aluno, né, ele se porta em casa, quais as condições que ele tem, qual o desenvolvimento dele. Então, ele é muito importante para que a família repasse essas informações e que a família também trabalhe o que é orientado na escola, o que a escola vai orientar. Então, a família trabalha em casa
orienta em casa e acompanha, e a escola, de acordo com a finalidade pedagógica da escola, também, né? E as outras redes da mesma forma. Então, o aluno ele é atendido em todas as áreas, todos os aspectos. Inclusive, as escolas, elas têm que se adequarem, né? Elas se adequaram já há um tempo atrás, a questão da acessibilidade arquitetônica. Então, as rampas de acesso, as portas de tamanho mais largo que passe a cadeira de rodas e que o aluno possa, aquela questão daquela trilha para os alunos cegos. Então, a escola tem que estar preparada para receber este aluno portador de deficiência. Então, quem é o público-alvo da educação especial? Os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, questão do autismo, e tem vários transtornos, e altas habilidades também, superdotação. Porque os alunos com altas habilidades, eles também fazem parte da educação especial. Então, deficiência. Caracteriza o aluno com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo ou permanente. Então, na questão física, mental, né, cognitiva, sensorial. Então, é um aluno que ele é impedido, que ele tem ali a mobilidade, que tem os impedimentos, não só mobilidade, mas impedimentos de longo prazo. E aqui nós temos a cegueira, que é a ausência total de visão, a baixa visão, que é o aluno que tem assim, a visão dele é bastante comprometida, que inclusive são aqueles alunos que nas avaliações externas são contemplados para receber provas em tamanho gigante, com as letras maiores, né? A prova dele vem separado, é uma prova de tamanho ampliado. Então, é o aluno com baixa visão. A surdo-cegueira, né? Que é o aluno que é surdo e cego, tem a deficiência auditiva e a visual. Deficiência auditiva, o aluno não ouve, aí ele tem uma perda dos dois ouvidos ou de um só, né, parcial ou total, e tem o aluno que é surdo, né, que ele não ouve mesmo. Tem a deficiência intelectual, que é a deficiência cognitiva, que tem aquele aluno que tem limitações, né, limitações significativas. Então, na questão das práticas sociais, aí esse aluno é o aluno que é conceituado mesmo como deficiência intelectual. Deficiência física é na alteração, na questão da mobilidade dele. Então, assim, tem várias. Pode ser o aluno que utiliza cadeira de rodas, pode ser um aluno amputado. E nós temos também aqui a deficiência múltipla, que é uma associação de 2 ou mais tipos de deficiência. Então, aluno, se ele possui deficiência múltipla, ele significa que ele possui 2 ou mais deficiências associadas. Transtorno global de desenvolvimento. Os transtornos são alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, então, questão neurológica, motora, psicomotora, comprometimento nas relações sociais, na comunicação, ou de estereotipias. Então, aquele aluno que tem, às vezes, tiques, né, manias. E aqui fazem parte dessa definição também os alunos com autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância. Essas questões aqui, quem pode dar o laudo é o neuropsiquiatra ou o psiquiatra. O psicólogo não dá o laudo, nem o professor, nem o diretor, nem o coordenador pedagógico. Esses são deficiências, são transtornos que são atestados com o laudo clínico. Então, é somente o médico que tem competência para confirmar que o aluno possui essa deficiência. Então, é o autismo, né, que é a questão da dificuldade de relacionamento, são os déficits também de comportamento, déficit de capacidade de comunicação. Então, são vários. Inclusive, tem grau 1, grau 2, grau 3. Nós vamos falar só de uma forma geral.
A síndrome de Rett é um transtorno de ordem neurológica de caráter progressivo. Geralmente acontece nos primeiros anos de vida. Então, ela manifesta-se pela ausência de atividade funcional com as mãos, é a regressão da fala, das habilidades. E a síndrome de Asperger é a síndrome que está relacionada com o autismo, diferenciando-se deste por apresentar alterações formais da linguagem na interação social. Então, o aluno que já tem o autismo, às vezes ele tem a síndrome de Asperger associada, então ele possui os dois. Aí já vai ter uma alteração no seu quadro e um agravamento também. Transtorno desintegrativo da infância. Aqui é essa regressão, é que a gente fala regressão, que tem início entre os 2 e 10 anos de idade. Então, acarreta alterações na capacidade de relação social, nos jogos, nas habilidades motoras, comunicação verbal, não verbal, comportamentos também estereotipados, instabilidade emocional, né? E altas habilidades, superdotação. E aqui também, como eu já havia dito, as altas habilidades de superdotação, ela se enquadra na educação inclusiva. Então, os alunos que possuem altas habilidades, facilidades nas grandes áreas das diferentes inteligências emocionais, na música, na comunicação, ele tem, assim, pode ser em uma área que ele tem alta habilidade, facilidade. Então, ele é um aluno que ele é notadamente, ele tem uma facilidade, ele tem um nível de rendimento, de conhecimento muito maior que os meninos da turma. Geralmente, esses alunos também, eles podem ter ali, junto com a alta habilidade, ele pode ter um grau de autismo, que tem, não autismo, mas que tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal já devido à percepção dele, o entendimento dele não caminhar muito próximo aos alunos ali, colegas da turma. Em Minas Gerais, o cadastro escolar para ingresso na rede pública de ensino é único e obrigatório a todos os candidatos, inclusive para aqueles com transtornos, deficiências e altas habilidades. Então, todos os alunos, né, os alunos da escolaridade básica obrigatória, é assegurado o direito de entrar, de permanecer, o direito e o dever, né, de permanecer na escola, e aqueles alunos que têm deficiências, eles serão atendidos da mesma forma. O gestor escolar, ele não pode negar aqui, de acordo com a resolução, com a Lei 7.853 e a Lei 12.764, o gestor ou autoridade competente, ele jamais poderá recusar a matrícula ao aluno público-alvo da educação especial, em detrimento da sua condição. Isso é crime, não pode rejeitar aluno com deficiência dentro da escola. A escola, então, vai matricular o aluno da rede estadual, porque na rede estadual nós temos o Sistema Mineiro de Administração Escolar, que é o SIMAD, que é um sistema que contém todo o registro do aluno. Junto com o Educacenso, que é em nível federal, nós temos o SIMAD, que é nível estadual. Então, lá tem todas as informações do aluno, endereço, ano de escolaridade, nomes, dados mesmo pessoais, a questão do aluno que ele tem deficiência, que ele requer um atendimento também, tem que ser informado no SIMAD, porque a partir do SIMAD, a escola informa e a secretaria vai atender, receber essas informações, e a Secretaria de Estado de Educação vai atender de acordo com os laudos pedagógicos informados, com a necessidade específica do aluno. Obter junto aos pais, à família, as informações sobre as especificidades apresentadas pelo aluno, desde o momento da gestação. Então, da gestação até o momento atual, tem informações ali que a escola vai preencher, que a família vai repassar para a escola e vai, inclusive,
acrescentar também no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno. Então, os pais passam esse relatório e os laudos também, que a família já tem, ou se não tem, os laudos de psicólogo, de psiquiatra, de neuropsiquiatra. E o percurso escolar dele é garantido. Então, a escola tem que reconhecer e valorizar as experiências, os conhecimentos do aluno. Então, tudo ali organizado e sistematizado dentro do currículo. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. O PDI, na verdade, é um plano de trabalho de acompanhamento do aluno. Ele é obrigatório. Ele é um instrumento que é muito amplo, então tem todas as informações e tudo que o professor trabalha com aquele aluno específico. Ele deve ser elaborado desde o início da vida escolar, então ele vai acompanhar o aluno durante o período escolar, por todos os profissionais envolvidos. O diretor vai preencher informações, a família, o especialista, que é o coordenador pedagógico, todos os professores envolvidos no processo de escolarização. Se o aluno tiver professor de apoio, ou se ele frequenta a sala de recursos, então tem todas as informações ali. E essas informações, elas são de acordo também com o atendimento que a escola recebe e que estão contidos lá no PPP e no regimento. O PDI é o norteador da educação educacional do aluno, público-alvo da educação especial, e é considerado um documento comprobatório de registro de escolaridade, devendo compor obrigatoriamente a pasta individual do aluno. Então, o PDI, ele fica arquivado na pasta individual do aluno, ele faz parte de toda a documentação de histórico de percurso escolar do aluno. O Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é o PAI, este plano é elaborado da mesma forma, mas é elaborado pelo professor da sala de recursos, em interlocução com o professor regente da turma, ou, no caso, se o aluno for atendido pelo professor de apoio, não é? O intérprete de Libras, ou o intérprete mesmo de linguagem, ou o guia intérprete. Então, se tiver o professor de apoio, ele vai auxiliar o professor da sala de recurso nesse preenchimento, que é o quê? É o complemento que o aluno tem no período regular de ensino dele. Então, ele vai no contraturno para receber este atendimento especializado. Critérios para flexibilização do tempo. A legislação, ela prevê essa possibilidade. Então, eles têm 50% a mais do tempo previsto para o cumprimento do ensino fundamental e do ensino médio, obedecendo os seguintes critérios. Nos anos iniciais, máximo de 2 anos, limitado a 1 ano a cada ciclo. O que significa isso? Esse tempo, essa flexibilização do tempo, ele tem ali esse tempo maior, que ele é um tempo estendido, onde o professor vai trabalhar um reforço, uma retomada, porque ele tem direito a esse tempo amplo para que ele consolide o que é previsto no PDI e na legislação. Então, eu tenho máximo de 2 anos, limitado a 1 ano a cada ciclo nos anos iniciais, e nos anos finais, máximo de 2, limitados 1 ano a cada ciclo. Então, não pode, entre aspas, reter o aluno no meio do ciclo. Por exemplo, nos anos iniciais. Olha só, de acordo com a 2197, nós não temos o ciclo da alfabetização de 3 anos de escolaridade. Eu não posso fazer esse tempo de parada, reter, entre aspas, o aluno aqui no final do 2º ano. Eu não posso. O que é que fala para a minha legislação? Eu posso fazer este período aqui, ó, de ampliação, de 1 ano depois do 3º ano, e outro depois do ciclo complementar, depois do 5º ano. Depois, na sequência, no ciclo intermediário, também, ao final do 7º ano, e no ciclo da consolidação, ao final do 9º ano. Esta distribuição, divisão, é de acordo com a resolução 2197. A avaliação.
Fala sobre a importância desse processo de acompanhamento diário do aluno por parte do professor regente, do professor de apoio, do professor da sala de recursos, na forma de avaliação diagnóstica, que eu vou identificar o que o aluno já aprendeu ou que eu posso trabalhar com ele, e a questão de monitoramento, que o monitoramento ele compreende o desenvolvimento a partir das necessidades do aluno. Então, é essa questão bem fechada, bem articulada. Então, a escola deve assegurar também as condições necessárias para acesso e participação dos alunos, considerando o princípio da equidade. O que é equidade? Dar mais para quem precisa mais. A garantia da flexibilidade dos recursos de acessibilidade. Então, eu tenho que colocar o aluno em contato com todas as possibilidades de melhoria da educação, de contato maior, que ele vai ter um desenvolvimento maior. Então, as várias linguagens, as várias atividades, a essa diversidade toda, esse aparato que a escola possui. E o processo de avaliação, ele envolve necessariamente a política educacional, né, que contempla lá os compromissos do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é feito por aluno, articulado com o PPP, com o currículo, com a atuação do professor, o perfil do professor contratado, designado, ou que vai trabalhar direto com esse aluno, a interação do professor com o aluno, o ambiente da escola, as relações interpessoais, os recursos que eu vou utilizar, se a escola confecciona esses recursos, essa tecnologia assistiva, se ela está presente para a melhoria desse processo educacional do aluno. E o certificado de conclusão do histórico, ele vem da mesma forma e tendo ali o PDI do aluno arquivado e contemplando a legislação vigente da rede estadual. Obviamente que a questão de educação especial, ela já vai ser registrada no CIMAD, aqui no histórico, para fins de acompanhamento. Recursos de acessibilidade. São as condições de acesso ao currículo para a utilização de materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação. Então, os recursos de acessibilidade, eles são vários, não é só a acessibilidade física da escola, a rampa de acesso, a porta mais larga, não é a questão do bebedouro na altura do cadeirante, não é somente o físico, é o pedagógico também. Então, tem vários recursos, alguns são destinados ao aluno, outros destinados ao professor, outros destinados à escola. E aqui nós temos destinados ao aluno, nós temos o notebook, que ele já vem com recursos específicos de acessibilidade, de programas acessíveis. Temos os livros acessíveis que as escolas receberam, que é o MacDaisy. Tem os livros em braille. Esse MacDaisy são audiolivros. Então, tem o áudio, vai passando também ali a legenda para os alunos que têm dificuldade de fazer a leitura. Então, é uma acessibilidade bem completa. É um material muito bom. E o governo federal, eles ficam sabendo quais as escolas que atendem crianças e alunos com deficiência a partir das informações do Educacenso, que é o sistema que informa, que gere toda essa logística, toda essa informação de alunos com deficiência, quantidade de alunos por escola, quantidade de computadores por escola, escola sem água potável, escola com água potável, escola com energia elétrica, com internet. Então, todas essas informações estão condensadas no Educacenso. E a partir da quantidade de alunos, porque quando faz a marcação no CIMAD e, obviamente, no Educacenso também, então, o governo federal vai direcionar para essas escolas que recebem esses alunos este material específico. Tem o kit cegueira, que é para o aluno cego, que tem a bolsa, reglete, bengala, 2 punções, as folhas de papel, aquele papel mais grosso, com a gramatura grossa para que ele faça ali as anotações, né, de acordo com o reglete. Kit de baixa visão, que é um kit mais ampliado, né?
O kit de comunicação suplementar alternativa, que é para alunos com disfunção neuromotora grave e autismo, matriculado também na educação básica, tem DVDs, tem programas, tem várias ali atividades propostas para os alunos. Então, para cada tipo de deficiência, tem o seu atendimento específico. E são materiais assim, de qualidade muito grande, são materiais assim, muito bons. Quando a gente vê, tem contatos, programas de computador, então, é uma coisa assim, é sensacional. A impressora multifuncional, aqueles teclados de colmeia, onde tem o buraquinho para o aluno colocar o dedinho para digitar. Então, são vários recursos. E é de acordo com a deficiência apresentada pelo aluno que a escola recebe este material. Recebe o material, recebe a formação para o professor trabalhar com o material. Então, é um trabalho muito bom, muito bonito. E necessário e direito do aluno. Destinados à escola, então tem os recursos multifuncionais, as impressoras, os computadores da sala de recurso, que são os computadores, os mais recentes são aqueles amarelinhos, que tem ali os jogos pedagógicos, que tem os jogos pedagógicos instalados, que tem os kits para que o aluno ele tenha ali de acordo com a sua necessidade, com a sua dificuldade. Então, tem várias formas lúdicas do professor trabalhar com o aluno. Compete à escola, então, solicitar os kits a partir das matrículas dos alunos. Então, a escola vai entrar em contato com a Secretaria de Estado de Educação, informar a necessidade e a escola recebe estes kits. Compete ao MEC verificar os dados lançados pela escola no EducaCenso e gerenciar o atendimento por meio dos seus sistemas próprios. Então, o EducaCenso com o CIMAD, eles vão trabalhar de forma associada, né? Então, a rede federal envia o material para a rede estadual, que repassa para a escola. O atendimento educacional especializado tem como função complementar. Então, ele complementa ou suplementa a formação do aluno durante o período regular de escolaridade. Na rede estadual mineira, os atendimentos educacionais, eles são oferecidos na forma de professor de apoio, que é o professor que vai fazer a comunicação, a tradução desta comunicação do aluno com o professor regente. Então, ele será o mediador desta comunicação, do professor regente para o aluno e do aluno para o professor regente, se for o caso. Nós temos também um intérprete de Libras, que vai fazer a tradução por meio da linguagem brasileira de sinais, e de complementação no contraturno, que é a sala de recursos. O atendimento da sala de recursos, ele complementa o atendimento educacional no horário regular. Então, ele acontece no contraturno da escolarização. Então, se o aluno tem a escolarização de manhã, ele recebe o atendimento na sala de recursos à tarde e vice-versa. Se ele tem a escolarização à tarde, ele recebe o atendimento educacional na sala de recursos de manhã. Deve abordar questões pedagógicas que são diferentes das oferecidas em escolas comuns e que são necessárias para melhor atender às especificidades desses alunos. Então, não pode ser confundida com as atividades da rotina escolar do aluno. São atividades mais lúdicas, trabalhar e desenvolver as habilidades que os meninos precisam. Então, não é um reforço, uma aula de reforço. São atividades diferenciadas, atividades lúdicas, complementar o atendimento ao aluno. O professor da sala de recurso, ele pode atender de 15 a 30 alunos, conforme a indicação feita pela superintendência. E esses alunos, eles são atendidos em forma individual ou em grupo, de acordo com a necessidade e a especificidade da deficiência do aluno. Atendimento educacional especializado, apoio. Os alunos com deficiência ou os transtornos globais de desenvolvimento
matriculados em escolas regulares comuns poderão necessitar também, no seu turno de escolaridade, os professores de apoio. A escola faz a solicitação, a superintendência encaminha para Belo Horizonte. A solicitação não garante que aquele aluno terá o professor de apoio. Então, tem algumas regras, e tem que ter um laudo clínico, tem que ter um laudo pedagógico, e geralmente é atendido, mas o laudo e o laudo clínico e o plano pedagógico não significa a aprovação de um professor de apoio que será contratado. Então, aqui nós temos o professor intérprete de Libras, que é aquele que vai fazer a transcrição, né, que vai estabelecer a comunicação, intermediar a comunicação feita pelo professor regente da turma ou da aula para o aluno, e vice-versa, se for o caso. Nós temos o professor de apoio, comunicação, linguagem e tecnologias assistivas, que é aquele professor mesmo que trabalha ali com o aluno, que vai providenciar, vai fazer essa mediação, providenciar material complementar, as formas diferenciadas e necessárias para que o aluno consiga acompanhar ou consiga ser integrado, consiga ser incluído dentro da sala de aula. Então, são elaboração, confecção de lápis, aquela empunhadura para que a criança pegue o lápis, se for o caso, a construção de material complementar, material pedagógico, material lúdico, esse tipo de material, e o professor vai trabalhar e adaptar o plano de aula feito pelo professor regente. E pode ser, esse profissional ele pode atender de 1 a 3 alunos na mesma turma, e não é permitido mais de um professor de apoio por turma. O guia intérprete, que é o profissional que domina as diversas formas de comunicação pelas pessoas com surdo-cegueira, podendo fazer a interpretação ou a transliteração. Então, o guia intérprete, ele ouve a mensagem em língua portuguesa e transmite para o braille. Solicitação do atendimento educacional especializado, né? Compete à escola avaliar a necessidade real do atendimento educacional. O atendimento ele não é feito para alunos que possuem dificuldade de aprendizagem, são para alunos que possuem deficiência, que são situações diferenciadas. E a escola preenche também no CIMAD, informando este aluno a deficiência que ele possui, anexa os laudos comprobatórios, laudo clínico, o plano pedagógico da escola, e após a aprovação, será designado o professor de acordo com a necessidade, com a dificuldade, a deficiência do aluno. Vou enviar para vocês este guia de orientação da educação especial e vou enviar também para vocês o guia orientador para a elaboração do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno.